Amém, irmãos? Bem, quero trazer algo que mexe conosco, que é o nosso sentimento. E às vezes nós não sabemos lidar com o nosso sentimento, porque focamos ele nas coisas erradas, em vez de trazermos para Deus para ser o nosso universo, em vez de trazer para Deus ser o nosso mundo, porque o nosso mundo não é esse mundo que nos apresenta, o nosso mundo não é esse que nós vemos, não é o mundo que está por vir, os céus, a eternidade. Entenda isso, porque o salmista Davi disse assim: eu estarei aonde o Senhor estiver. Se o Senhor estiver no inferno, eu quero estar lá. Se o Senhor estiver aqui, eu quero estar aqui. Se o Senhor estiver no céu, eu quero estar no céu. Nós temos que estar onde que Deus está. E aonde que Deus está, Ele é o universo da nossa vida, é o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de viver. E não trazemos o nosso sentimento, algo simples para ensinar para a nossa mente, porque Paulo vai nos ensinar em Romanos, fala assim: transformai o vosso mundo, transformai a mente de vocês. Se nós não mudarmos a nossa mente, se nós não nos propusermos a criarmos essa rotina na nossa vida, como entenderemos esse amor do Senhor tão poderoso sobre nós, que nós já estamos crucificados em Cristo Jesus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E isso, entender que Cristo vive em mim, quando nós entendemos na sua ressurreição, já não nos preocupamos mais com a sua morte, mas sim com a ressurreição, porque é a palavra que Paulo diz: se em vão for a ressurreição de Jesus, em vão nós pregamos, somos mais que mentirosos. Então nós trazemos a ressurreição de Cristo, que é a certeza de que nós teremos uma vida eterna, que é a certeza, que essa certeza ela é selada pelo Espírito Santo do Senhor, que nós vamos morar com Deus para toda a eternidade. E quando eu falo desse louvor, que seja o meu universo, que a cada manhã eu sinto o Senhor, que eu acorde e seja o primeiro pensamento, é algo tão maravilhoso na nossa vida, porque nós queremos ir para o céu, queremos viver uma vida eterna, e lá Ele será o sol da nossa glória. O louvor diz que seja o sol que entra na nossa janela. Só que quando nós estivermos no céu, não haverá janela, haverá Deus, a sua glória nos iluminando, e isso é para todo sempre. Então aqui nós experimentamos um pouco da glória que o Senhor tem, das coisas que o Senhor tem para nós. É um pouco, não é muito, porque nós ainda não o vemos, mas chegará o dia que nós o veremos, assim como eu vejo você, nós veremos a Deus. Hoje nós ouvimos só a sua voz, muitas das vezes vagamente, pouco na nossa vida, mas nós veremos Ele, ouviremos Ele, Ele será o nosso Rei, Ele será o nosso Senhor para todos sempre da nossa vida. E quando nós entendemos isso, aí isso tem que mudar no nosso sentimento, porque trazemos o nosso sentimento para as coisas mundanas, para as coisas que nós vemos. Aquilo que eu trouxe uma vez, de uma frase de John Scott, que disse: se nós banalizamos o Evangelho, quando nós acreditamos, quando nós trazemos que Cristo morreu para nos tirar da tristeza, que Cristo morreu para nos dar uma condição financeira melhor, que Cristo morreu para melhorar a nossa família, e esquecemos que o Evangelho ele não é isso. O Evangelho não é isso. A justiça de Deus virá sobre toda a terra, o juízo há de vir sobre toda a terra, e Cristo morreu por amor de mim e por você, para que nós não estivermos nesse dia que há de vir sobre a terra, o dia do juízo do Senhor. E a palavra de Deus diz, cara, que nem os anjos escaparam desse dia, quanto mais eu e você, nem eles. Os anjos se rebelaram nos céus, os anjos decidiram seguir Satanás, e o Senhor os lacrou num poço, num abismo, para até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não escaparam nenhum deles, quanto mais eu e você, se nós não estivermos na ótica do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós não estivermos com Cristo, se nós não estivermos enxertados nele. Por isso, esse louvor, eu acho que é algo muito poderoso na nossa vida. O que nós fazemos quando acordamos? Qual é o nosso pensamento? Qual é o seu bom dia primeiro? Muitas das vezes olhamos para o nosso cônjuge: bom dia, né? Você deu para ele, mas você já falou com Deus? Você já deu bom dia para o Senhor? Já deu: Senhor, obrigado por abrir os olhos. Hoje nós abrimos os olhos, isso é bom, mas o dia que ficarmos cegos, não tivermos mais condição de ver, como você vai querer glorificar o Senhor? Senhor, como eu queria ver mais um dia. Lembro de Sansão.
Sansão, por causa de tanta coisa que fez errado, tanta coisa que pecou com o Senhor, no último dia de sua vida, ele pediu ao Senhor, e ele está lá na galeria dos heróis da fé, Sansão, pediu ao Senhor: Senhor, me dê mais uma força, Senhor, me usa mais uma vez. Era a última vez, ele ia morrer ali junto com aqueles homens. Me usa mais uma vez para que eu possa glorificar o seu nome, para que eu possa mudar isso. E ali naquele momento ele derrubou aquelas colunas, ele morreu junto com aquelas pessoas, mas o nome do Senhor foi glorificado. A fé que ele teve, Deus agiu através da vida dele. Nós temos que entender isso aí. É esse sentimento que nós depositamos no Senhor todos os dias da nossa vida. Acreditar que eu vou deitar e vou levantar, que eu vou deitar e vou acordar, e o Senhor me sustentou. Quantas pessoas deitam e não acordam mais? Quantas pessoas acordam e depois não voltam mais para casa todos os dias? Mas se a gente colocar o nosso mundo nessas pessoas, se a gente colocar o nosso mundo, transformar essas pessoas no nosso mundo, nos decepcionamos em todas as áreas da nossa vida. Mas quando nós trazemos Deus para ser o nosso mundo, o nosso universo, aí muda a situação, porque Deus, Ele não nos disse que nós não passaríamos pelas aflições, pelas dificuldades, pelas perdas. Jesus, Ele não disse isso, porque acordamos, envelhecemos, nascemos, envelhecemos, crescemos, envelhecemos e vamos morrer. As perdas são naturais na nossa vida, mas quando Deus, entendemos que Deus é o nosso mundo, o nosso universo, temos a esperança, como o salmista, como Davi disse: hoje, um dia me reunirei com meu filho. Olha o que o salmista de Davi disse: um dia, seu filho morreu. Seu filho morreu, estava em pranto, estava em luto, mas não estava orando para que Deus viesse a curar ele, mas não houve nada. E ali naquele momento, quando ele soube da morte do seu filho, ele recolheu o seu choro, ele recolheu o pranto, se recompôs, deixou o jejum, começou a comer e melhorou a sua aparência. E os seus soldados, os seus servos falaram: mas como você está assim? Agora mesmo eu estava deitado em pranto no chão. Ele disse: por acaso eu poderei fazer meu filho ressuscitar? Por acaso eu tenho o poder de trazer meu filho de volta? Olha a certeza. Mas ele disse assim: um dia eu vou estar com meu filho e nos reuniremos. A certeza de que um dia nós nos veremos. Um dia eu vou ver meu avô. Um dia eu vou te ver de volta. Um dia estaremos nos encontrando no céu e será só alegria. Essa é a certeza, essa é a fé que Deus nos dá, a esperança que Deus vem trabalhando na nossa vida. Mas Deus, Ele tem que ser o nosso universo da nossa vida. E qual é o primeiro pensamento? Paulo nos ensina sempre pensamento. Paulo vai falar em Filipenses 4:8, diz assim: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que nós devemos pensar. Não adianta eu todo dia acordar, orar ao Senhor: Senhor, Senhor é meu universo, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade. Mas o meu pensamento ser cativo às coisas ruins da vida, não ver as coisas boas. O que adianta? O que adianta isso? Eu só vou ficar preso a essas coisas ruins e eu vou esquecer daquilo que é coisas boas para que Deus tem dado para nós vivermos. Hoje eu sentei com minha família e almoçamos à mesa. Hoje é domingo geralmente nós fazemos isso, todos os dias fazemos, mas domingo é um jeito mais especial. E parece que é uma coisa simples, se nós olharmos é uma coisa simples, mas haverá um dia que isso fará falta. Haverá um dia que meu filho sairá de casa e se casará e eu ficarei sozinho, e aí só estará eu e minha esposa. Aí esse dia eu lembrarei quantas vezes nós almoçamos e o nosso filho estava conosco. Um dia eu posso também não estar mais e minha esposa está comendo sozinho com meu filho, mas isso não é motivo para trazer dor, é motivo para você se alegrar, porque você pôde viver anos com sua esposa, você pôde viver anos com seu filho. É motivo de você trazer a lembrança: eu tive a oportunidade de viver 10 anos, 20 anos, não sei quantos anos, ser pai do Davi, ser esposo da Vera, porque a vida, ela é um dom que Deus nos dá, e esse dom, ele nos leva ao céu. Só que muitas das vezes esquecemos de viver aquilo que Cristo nos chama para viver, e ficamos nos martirizando com pensamentos ruins,
que não traz nada. Por acaso você conseguirá curar alguém se tiver com câncer? Se não for o Senhor, não tem cura. Por acaso um paralítico pode voltar a andar? Se não for o Senhor, não há. Mas o Senhor me chama a viver a nossa vida, viver, mesmo ele com câncer, mesmo ele com a enfermidade, viver com ele, mostrar as coisas boas para ele, alegrar. Me lembro quando eu trouxe aqui do irmão Walter, quando perdeu sua mãe. A única coisa de mais alegre que ele pôde falar no enterro, que chamava muita atenção dele, um momento que era muito bacana para a vida dele, foi de quando a mãe dele preparava a comida dele e arrumava ele para ir para a escola, ele e o irmão dele. Essa lembrança foi a mais espontânea da vida dele. Ele falou assim: como minha mãe gostava, como eu gostava que minha mãe colocava comida para mim, não arrumava a gente para levar para a escola. Um homem já de quase 60 anos, se lembrando de uma coisa da sua infância, de quase 50 anos atrás, era uma memória marcante, alegre. Por isso que Paulo nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória aquilo que nos dá alegria. Aonde estão os nossos pensamentos? Se o nosso pensamento estiver em coisas ruins, ficaremos presos a isso. Se eu ficar dizendo o mundo está maligno, se eu ficar dizendo o bairro está ruim, o bairro está perigoso, aonde que eu vou sair? Como eu vou sair? Como eu vou curtir as coisas da vida? Como eu vou levar meu filho para um shopping porque o caminho é perigoso? Como eu vou levar minha esposa para sair num restaurante porque aí eu posso ser assaltado? Se eu ficar me preocupando com isso, como pode isso? Como eu posso viver? E quando a palavra de Deus diz: de em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar. É o Senhor que nos guarda. Trazer à memória as coisas boas, é o Senhor que faz isso na nossa vida, no nome de Jesus. Então, trazer o Senhor para o nosso universo, trazer isso à memória da nossa vida. O Senhor é o nosso mundo, e esse mundo Deus acrescenta. O Senhor é o meu mundo. Quando eu entendi isso, Deus acrescentou uma esposa, Deus me deu filhos, Deus me deu herança. Deus me deu herança. Hoje eu vejo a minha terceira geração já. Foi o Senhor que fez isso na minha vida. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui mais. Eu creio nisso. E Deus operou muito na minha vida. Trazer essa lembrança, trazer isso para a nossa vida, nos faz refletir uma coisa muito interessante na nossa vida. Satanás, em João 10:10 diz assim, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Lançamos os nossos sonhos a Deus, lançamos os nossos pensamentos ao Senhor, nos apegamos a Deus, Ele é o nosso mundo. Mas Satanás, ele tenta todo o tempo roubar isso da nossa vida, seja com as circunstâncias que acontecem, seja com pensamentos ruins. As setas, quando Paulo fala em Efésios 6, revestir de todas as armaduras de Deus, a armadura de Cristo, né? Isso é interessante na nossa vida, que é quando ele fala assim, colocar o capacete da salvação, né? É blindar os nossos pensamentos contra as coisas que há de vir, que vão tentar nos parar. Usar o escudo da fé, ter fé que as coisas que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. É acreditar que isso vai mudar na nossa vida. É uma mãe que tem o seu filho viciado, é uma família que tem um parente que é viciado. Os pais têm fé que o filho vai mudar. O filho vai mudar, eles acreditam, ele tem essa esperança, mesmo que eles morram antes do seu filho, há essa esperança na vida dele. Me lembro de um testemunho de um pastor Paulo, eu não lembro o sobrenome dele. Ele era ex-travesti, esse pastor, e o pai dele era pastor. O pai dele era pastor, só que ele foi molestado pelo amigo do seu pai na igreja. Olha que tristeza, na igreja, pelo amigo do seu pai, com os 14 anos já era molestado. Na primeira vez ele não aceitava, na segunda ele já estava brigando, mas na terceira, na quarta ele falou que já concordava, já aceitava a molestação, e não conseguia falar com seu pai porque não tinha a intimidade de falar essas coisas com o pai, era um bloqueio. Mas olha só que tristeza. E eu me lembro desse testemunho dele, que o pai dele, quando ele se transformou em travesti, que ia mudar a vida dele, falou: pai, agora eu vou seguir a vida, vou me prostituir. Ele foi se prostituir. O pai nunca abandonou ele, nunca o deixou. O pai tinha esperança de um dia ele estar se recuperando da situação que ele estava, e o pai não deixava de estar com ele. Mas o interessante desse testemunho, que o pai dele morreu mesmo antes dele se converter. Antes desse pastor Paulo se converter, o pai dele veio a óbito,
Mas o pai dele disse para ele assim: eu tenho esperança que Deus vai fazer um trabalho na sua vida, porque Deus tem propósito na sua vida. E ali aquela palavra que o pai naquele leito deu, depois com o tempo ele mudou a vida dele. Hoje esse é um homem, se tu vê ele, não fala que era um ex-traveco, hoje tu fala é um pastor pregando, um pastor que não tem nenhum resquício de linguajar, de homossexualidade nem nada, mas foi o testemunho que ele dá, a esperança. O pai, mesmo antes de morrer, ele falou: eu tenho esperança que meu filho vai mudar. Isso é a esperança que nós depositamos em Deus, que pode mudar a vida das pessoas. É o pensamento, é o nosso pensamento. Se o nosso pensamento não se agarrar à esperança, se o nosso pensamento não se prender à fé, e entender que o amor de Deus é na nossa vida, e esse amor ele permanece em nós, nós abandonamos, nós acreditamos que nada vai mudar. É aquele que todo mundo fala, não tem a manada, né? A manada vai para um lado, aí o líder da manada vai para um lado, todo mundo segue ele, aí ficamos falando: esse mundo não tem jeito, esse mundo não muda, as pessoas não vão mudar, e acreditamos nessas palavras de derrota, quando Deus nos chama para palavras de vitória, para palavras de verdadeira na nossa vida. Então, se nós não entendemos isso, Satanás rouba essa alegria da nossa vida, Satanás rouba os pensamentos bons da nossa vida, Satanás vai roubar os projetos que Deus tem para a nossa vida, rouba os seus sonhos, porque você fala, Satanás fala para você: você não consegue, você não é capaz, você não pode. Tu sonha alto em ser alguém, tu sonha em fazer um trabalho para o Senhor. Eu falei: esse projeto eu vou fazer para Deus, mas aí vem a seta do inimigo e diz: você não é capaz, a sua igreja não vai ajudar, e você toma aquilo como verdade e não faz mais, estaciona. E quando Deus nos chama para fazermos as obras, qual obra? A obra dele, a obra que é dele, não minha, não sua, a obra dele, porque nós somos obra dele. E Deus fala para nós fazermos, assim como fizeram para você, assim também faça para outras pessoas. Jesus, ele deixou um legado, que ele preparou 12 pessoas para seguir esse legado. 12 pessoas. Ele falou: eu vou preparar 12 discípulos para dar continuidade à igreja que eu comecei. Foram 12. E hoje são milhares e milhares e milhares de pessoas, de discípulos do Senhor. De 12. Queremos muito. Satanás diz que você tem que ganhar, você tem que andar com multidão. Não, vou fazer um trabalho, tem que estar a igreja toda. Por que não pode começar você e mais um? Por que você não pode ir só você? Deus, ele acrescenta na nossa vida. Deus, ele colabora conosco. Assim diz a palavra. À medida que vamos trabalhando, vamos fazendo, Deus vai colaborando com toda a igreja. Assim é o Senhor na nossa vida. Amém, irmãos? E Satanás, ele rouba isso, se deixarmos da nossa vida, no nome de Jesus. E houve uma situação, houve um tempo que a igreja de Romanos, abra comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Quero falar versículos que Paulo vai escrever à igreja de Roma. A igreja de Roma estava desacreditada, não estava mais confiante. Será mesmo que Jesus ressuscitou? Será mesmo que Deus tem operado esses milagres? Eles já estavam voltando à idolatria de imagens, viver a vida, abandonar a vida em Cristo e seguir as suas maneiras de viver. E já estava acreditando que não conseguiam mais vencer. A gente não consegue. Imagina, o Império de Roma, idólatra do jeito que era, fervoroso, como é que eu vou falar? Hostil do jeito que era. Tu em Roma pregando o Evangelho. Cara, devia ser a coisa mais tremenda de tudo. Quantas vezes cristãos andavam escondidos? Quantas vezes Paulo estava preso? Paulo em Roma não estava numa casa, estava preso na cadeia enquanto escrevia as cartas. E a igreja de Roma estava desesperançosa, já achava que estavam condenados, de tanta aflição, de tanta dor, de tanto sofrimento. Nós já estamos condenados. Deus não é mais o nosso universo. Deus não é mais aquele pensamento que eu tinha, já havia passado.
Acho que Jesus morreu assim, mas não foi para nos salvar não. E o versículo 8 capítulo 8 dos livros de Romanos, vou ler alguns versículos para vocês. O primeiro versículo diz assim: olha, eu acho que a gente já é pecador mesmo, não tem mais jeito. E Paulo escreve no primeiro versículo assim: portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele já estava desacreditando que Jesus não havia morrido jamais por eles. E ele fala, e Paulo escreve: olha, nenhuma condenação, não há mais os seus pecados, aquilo que tinha contra você, aqueles seus pecados que estão tentando jogar na sua fronte, que você acha que não consegue largar, está aqui, ó. Você não é mais condenado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais nenhuma condenação para mim e para você. Já não tem mais nada aqui. Jesus morreu por mim e por você, já pagou o alto preço pelos nossos pecados. E no versículo eles estavam desacreditados nisso. E Paulo vai dizer para ele, olha, lá no versículo 4, diz assim: que não ande segundo a natureza carnal, mas ande segundo o Espírito. Eles já estavam andando na igreja de Roma, já na natureza carnal. Qual é a natureza carnal? Qual é a natureza carnal que nós vamos falar aqui? Eu não estou falando de promiscuidade, sexualidade, estou falando disso. Eu acordei, tanta perseguição, tanta morte, tanto cristão sendo morrendo. Acorda, como eu posso agradecer ao Senhor por mais um dia? Acorda, como eu posso falar para o Senhor, como eu posso levar o meu pensamento cativo a Deus, o meu pensamento para o Senhor. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é justo, a sua justiça é para todos sempre. Mas queimaram o meu filho lá na fogueira, mas lançaram a minha esposa lá na cova dos leões. E nesse prezado momento eu estou preso. Como eu posso levar meu pensamento em alegria ao Senhor, de esperança? Aí Paulo fala para eles: olha, não anda na carne. Olha, irmão, a carne perece, a carne morre. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, andamos segundo o Espírito, nós vamos ressuscitar com Ele no grande dia que há de vir. No grande dia que há de vir. Não coloque a sua esperança, não viva essas coisas que vós já abandonaram, mas segue andando em Espírito, porque Jesus morreu por mim e por você para mudar a nossa mentalidade. É o que está no versículo 6. E em versículo 18, Paulo vai falar assim, versículo 18, mesmo capítulo 8: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de ser, com a glória que em nós será revelada. Versículo chave, muito falado em todas as igrejas esse versículo. Olha o que ele fala para nós: olha, estou absolutamente convencido de que o nosso sofrimento, ele também estava sofrendo. O pastor daquela igreja estava sofrendo, estava preso. Ele não estava que nem aqui, a gente está aqui pregando a palavra assim, sem ser perseguido. Pelo contrário, ele estava preso. Escrevia carta para os irmãos: leia isso aqui, irmão. Eu não consigo nem falar contigo porque você não pode me visitar na prisão, mas leia isso aqui, passa isso aqui para a igreja, que o sofrimento presente, que esse sofrimento que estamos passando, irmão, que estamos passando, não pode ser comparado com a glória que há de vir no nosso Senhor Jesus Cristo, que há de ser revelado para a nossa vida. Paulo já está falando da eternidade, Paulo já está falando do céu. Não se preocupa com isso não, irmão. Não se preocupa com essas coisas não. Coloca o seu pensamento em Cristo, coloca a sua vida no nosso Senhor. Pensa lá, pensa na salvação, pensa na vida eterna. Pensa lá que a gente vai para lá e vai se encontrar lá. Olha qual é o pensamento dele. Em vez de estar pensando, em vez de estar levando seus pensamentos a coisas ruins, transformando a sua vida, o seu dia a dia nas coisas ruins, ele está trazendo o seu pensamento para as coisas boas, para a glória do Senhor que há de ser revelada. Quando Deus é o nosso universo, quando Deus é o nosso pensar, quando Deus é o nosso agir, a nossa vida muda. Porque essas coisas hão de vir para a nossa vida. Pode acontecer os problemas, pode acontecer a enfermidade, o irmão Manel estava falando aqui, mas se o nosso pensamento está em Deus, a gente passa glorificando o nome do Senhor. Me lembro de um aluno que eu dei aula, esqueci o nome dele, Ricardo. A mãe dele era cristã, a mãe dele teve câncer. Era só ele e a mãe dele, só tinha eles dois.
Ele falou assim: minha mãe teve câncer, ficou 4, 5 anos, se eu não me engano, com câncer fazendo tratamento. Minha mãe era cristã. Ele está desviado. Ele falou assim: eu nunca vi a minha mãe reclamar da vida. Em 5 anos, fazendo quimioterapia, radioterapia, perdeu o cabelo, chegava em casa vomitando, passando mal, tinha delírio, mas eu sempre vi minha mãe glorificando o nome do Senhor. Sempre me vi minha mãe agradecendo a Deus pela vida que ela está, pela vida que Deus havia dado para ela. Eu nunca vi minha mãe falando mal de Deus, minha mãe deixando de sorrir, se entristecendo. Olha o pensamento. Aí tu pode falar assim: mas você é fácil falar, você não passou. Mas se eu não doutrinar minha mente para isso, se eu não me preparar para isso, como poderei viver as coisas boas que há de ser revelado ao nosso Deus? Como poderei viver a glória do Senhor? Nós nos preparamos para o que vai acontecer na nossa vida, para que sejamos aprovados pelo Senhor. Amém, irmãos? Versículo 26 diz assim, no mesmo versículo 8: de mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. A igreja já não está mais sabendo como orar. Será que nós sabemos orar? Porque temos pedido a Deus e nada tem acontecido. Cristãos estão sendo lançados nas covas. Pessoas estão morrendo por se declararem do Senhor. E estamos pedindo ao Senhor por livramentos, mas nada tem acontecido. Será que nós sabemos orar? Será que sabemos pedir ao Senhor? Será que sabemos ter a nossa vida colocada ao Senhor? E Paulo vai dizer: não é vós que sabe orar, é o Espírito Santo que leva nossas orações ao Senhor. Não é nós que somos fortes, é o Senhor que age na nossa fraqueza, porque na nossa fraqueza nos colocamos na dependência de Deus. É quando estamos fracos que entendemos que precisamos do Senhor. É quando você olha para a direita, para a esquerda, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás e não vê nenhuma saída. Mas o salmista nos ensina: elevo meus olhos para o alto, de onde vem o Senhor. Aí é quando você acha a saída, se coloca na dependência de Deus, porque tu tem que olhar para cima, para ver o Senhor, para ver o sol raiando sobre a janela, para que a bênção dele venha sobre a sua vida. Então não somos nós que sabemos orar ao Senhor, mas é o Espírito Santo que intercede por nós. Não é a nossa força que vai nos merecermos viver em Cristo, mas é na fraqueza que o poder do Senhor é aperfeiçoado na nossa vida. Paulo está ensinando isso, a vida aos romanos, no nome de Jesus. Esse é um versículo chave. O outro, no versículo 31, diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí as pessoas estavam assim: será que Deus é conosco? Será que mesmo Deus está agindo na nossa vida? Porque eu tenho orado e nada tem acontecido. Quanto mais eu oro, mais se levanta inimigo. Quanto mais eu peço ao Senhor, mais vem Faraó. Como é que pode? Como é que pode acontecer isso? E aqui Paulo vai ensinar para ele: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é contra o povo de Deus? Aquele que o Senhor abençoou não tem como amaldiçoar. Bendito será todas as nações. Deus fala isso para Abraão: bendito será todas as nações de ti. Aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Não tem como. Se o Senhor é conosco, o Senhor é na nossa vida. Parece que é difícil todos os dias acordar e dizer ao Senhor: Senhor, mais um dia, obrigado. Mas não está fácil, Senhor. A luta está difícil, Senhor Deus. Todos os dias acordei, Senhor, consegui vencer esse dia, mas se não fosse o Senhor, eu tinha saído da glória. Se não fosse a sua misericórdia, Senhor, me coloquei nos seus pés, porque eu não sabia mais o que fazer. Se levantaram
contra mim. E aí eu estou aqui, Senhor, não sei como é que eu passei esse dia. É isso que é a nossa vida, é essa dependência que o Senhor nos pede. Quem é por nós? O Senhor é por nós, quem será contra nós? No versículo 36 diz assim: como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas o versículo 37 diz assim: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aí aqui Paulo ensina a igreja de Roma: contudo, irmãos, contudo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Contudo, somos vencedores naquele que nos amou. Nós somos vencedores, irmão. Fique de pé, em nome de Jesus. Parecia que está acabando. Ministério de louvor, vem aqui para se preparar, em nome de Jesus. Contudo, eu quero trazer hoje a memória de você. Um dia há mais de 2000 anos, Satanás achou que tinha vencido a guerra. Satanás achou que tinha vencido Jesus Cristo. Jesus é preso, é levado ao Sinédrio. Do Sinédrio ele vai ser levado para os próprios povos da religião dele. Daquele povo da religião dele ele é levado para Roma. Lá em Roma ele é julgado pelos romanos, tudo isso em Jerusalém. E quando ele é julgado, ele é condenado. Nada tenho contra ti, assim falam os romanos, mas por causa do povo eu terei que te castigar. Jesus é levado para ser castigado. Jesus é levado para ser açoitado. E ele sendo açoitado ali, quase a morte dele, escarneceram do nosso Senhor. Deram chicotadas além do que ele podia suportar. Bateram muito nele, arrancaram a sua barba, colocaram a coroa de espinho no nosso Senhor, tiraram as suas roupas e colocaram uma outra roupa nele. Zombaram dele, dizendo: se tu é rei dos judeus, esse aí que é o rei dos judeus. Olha, zombando do nosso Senhor. Pegaram uma cruz que não era para ele, era para mim e para você. Eu quero te dizer que nós não temos nada. Nada, nós vamos morrer, tudo vai ficar aí, nada temos. E era uma cruz que era para mim e para você. Tinha aquela cruz, fizeram ele carregar aquela cruz. Não o suficiente chamar outro homem, carrega com ele essa cruz aqui. E naquele caminho que ele estava levando de humilhação, aquela humilhação era para mim e para você. Era para mim e para você aquela humilhação. Chicotadas, empurrão, sendo jogado no chão, aquela cruz pesada. Não era para ele, Jesus não tinha feito nada. E mesmo assim ele foi como ovelha para o matadouro. Como ovelha para o matadouro, mudo ele foi. Chegou lá na cruz, no local da crucificação. Levantaram, prenderam ele, as suas mãos, prenderam os seus pés ali naquele lugar. Não satisfeito, ficaram zombando nele. Era uma manhã como outra qualquer. Uma manhã como qualquer. Imagino que na Espanha as pessoas estavam vivendo seus dias normal, acordando, bebendo, comendo. Imagino que na Itália, em Roma, mais um dia normal. Mas para o mundo, para Deus, para nós, aquele dia era um dia de mudança. Aquele dia era um dia de redenção. Aquele dia era um dia de transformação para a nossa vida. Aquele dia era um dia que seríamos comprados. E nunca mais o Senhor disse: Pai, todas as ovelhas que o Senhor me deu, eu não perdi nenhuma delas. Jesus não perdeu todas. Jesus não perdeu a minha vida, a sua vida. Se você está orando pelo seu filho voltar para a igreja, eu quero te dizer que Deus não perdeu essa ovelha. Se você está orando para sua esposa estar na igreja, eu quero te dizer: Deus não perdeu essa ovelha, ainda há esperança. Se você está orando para alguém que você está pedindo muito para que se entregue aos pés do Senhor, ainda há esperança, porque a palavra de Deus diz que Jesus não perdeu nenhuma das ovelhas, aquela que foi dada. Ainda há esperança. Você continue orando por ele, continue pedindo, continue jejuando, continue intercedendo por essa pessoa. E naquela manhã de tão macabra que se tornou aquela tarde, de tão cruel, que era tarde e se fez noite. Pessoas que viviam a sua vida normal, mas havia pessoas lá naquele lugar olhando para Jesus, chorando.
Havia pessoas ali se comovendo. Poxa, aquele é o meu Senhor, aquele é o meu Salvador. Como está ali. E aquelas pessoas que estavam chorando, estavam em pranto, não entenderam o plano do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele seria revelado na sua ressurreição. Aí as pessoas não entenderam o que estava acontecendo, porque era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do mundo, o Senhor da terra. Ele estava lá, porque estavam crucificando Ele, ainda estavam zombando dele. Se tu és Deus, desce aí da cruz. Se tu consegue se salvar, desce aí e se salva a si mesmo. Ainda estavam escarnecendo do nosso Senhor ali naquele lugar, mas eles continuam mudos ali por mim e por você. E naquele dia foi um dia de mudança para mim e para a sua vida, porque todo o nosso pecado, tudo aquilo que tinha contra mim e contra você, foi cravado na cruz do Calvário, assim diz em Colossenses. Já nenhuma condenação, Paulo diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero te dizer aqui agora que Paulo disse: poxa, mas essa luta está difícil. Eu quero te dizer, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas Senhor, não estou te entendendo, está difícil com essa caminhada. Eu quero te dizer, caminhe no Espírito, não caminhe na carne. Esquece essa carne, esquece isso aí, esse teu pensamento. Você está pensando que consegue, você está pensando que pelo seu mérito, pela sua força consegue. Esquece isso. Anda no Espírito, porque se tu anda no Espírito, quem poderá ser contra nós? Você entende que o Senhor é na sua vida. Nada pode contra você, nada, ninguém pode contra você, porque o Deus é na nossa vida. Amém, irmãos? E aquele dia foi um dia de mudança para mim e para você. Foi um dia, o Senhor ali entregou o seu Espírito. E eu quero te dizer essa mensagem que o Senhor disse. Uma mensagem, uma frase que Ele disse: Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero te dizer para você que fala assim: quem é Deus? Será que Deus está me perdoando? Será que Deus está me vendo a minha prova? Será que Deus está vendo a minha vida? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor está vendo tudo isso que eu tenho passado? Eu quero te dizer, Jesus disse que nós sabemos, perdoa os pecados dele, perdoa eles. Aqueles que estavam maltratando ele, Jesus pediu para perdoar o Senhor. Aqueles que estavam caluniando, Jesus pediu, perdoa eles. Aqueles que não estavam mais reconhecendo Ele como Senhor dos Senhores, perdoa Ele. Se Deus nos perdoou, irmão, quem é você para se condenar? Quem é você para se colocar no lamaçal? Se Deus te salvou, quem é você para você se entregar? Para você aceitar essa vida que você está e não querer melhorar? Entenda isso. Quem é você? Eu quero te dizer que você é muito para o nosso Deus. Deus morreu por você, para nos salvar, nos tirar da vida e nos tirar do lamaçal. Então não volte para o lamaçal. Deus não morreu para nos tirar da condenação. Então não volte para a condenação. Deus não morreu para nos livrar da mão de Satanás. Então não volte para a mão de Satanás. Fique num caminho, ande no Espírito, e vai valer a pena todos os dias da nossa vida que nos guardamos no Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus.